Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Uma das maiores preocupações de quem usa bicicleta em nossa cidade é a segurança. Então siga o nosso ritmo. Mobilidade Urbana está começando agora. Incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte melhora o trânsito, mas seu impacto mais poderoso é na saúde das pessoas. O uso cotidiano das bicicletas reduz o sedentarismo da população, melhorando diretamente o condicionamento físico e a qualidade de vida das pessoas. Qualquer tipo de locomoção em centros urbanos precisa de estrutura e organização. Incentivar a população a utilizar mais as bicicletas também requer planejamento e adequação da estrutura com bicicletários, ciclofaixas e segurança para os ciclistas, além de educação de motoristas e pedestres. Mesmo assim, a segurança viária ainda é uma preocupação. Como podemos melhorar os dados, diminuir acidentes e estimular o uso da bicicleta? Para falar sobre esse assunto de extrema importância, a gente recebe o engenheiro e diretor da União de Ciclistas do Brasil, Felipe Alves. Mas antes dessa entrevista, vamos acompanhar mais uma matéria inédita que o Ilan Gugel preparou para nós. Onde é que você anda, Ilan? Essa galera tá aqui para fazer história. Uma história que não tem protagonista humano e onde todos os humanos são coadjuvantes. Tá complicado entender? Bom, eu digo isso porque a ideia aqui é fazer com que esse carro ande sozinho. Sozinho mesmo, sem ninguém na direção. Além de projetos da terra, existem projetos dos ares. Drones também estão sendo construídos por aqui. Nós estamos nos laboratórios do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará e esses alunos estão moldando o futuro através de energia limpa. A energia elétrica há tempos está sendo pensada como substituta do petróleo. Mas a ideia por aqui vai além. A meta é preservar o ambiente e ao mesmo tempo acelerar a chegada do futuro. A gente está aqui com o professor Fabrício, que vai explicar um pouco mais pra gente aqui. A gente já estava conversando antes da gente começar essa entrevista, estava pedindo para ele utilizar uma linguagem mais simples possível, né? Mas você tem cara de inteligente, cara. Você tem cara daqueles caras que vão usar aquela linguagenzinha técnica. Você era assim quando era pequeno na escola? Sim, sim. É? Eu deixei o cara até tímido agora. Mas Fabrício, fala pra gente um pouquinho dessa estrutura toda que vocês montaram. Esse é um carro autônomo? É o desenvolvimento de um veículo elétrico, tá certo? E estamos agora com esse objetivo de transformá-lo em um veículo autônomo. Então temos aqui alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, vários pesquisadores, desenvolvimento aí tecnologia nacional, né? Irado, que massa. Fabrício, explica pra gente o que é um veículo autônomo, pra quem não entende. A nível mundial ainda é digamos, uma tecnologia que ainda não está totalmente implantada, tá certo? Por questões de segurança, mas é claro que, como qualquer outra tecnologia, né, tudo tem um começo. O veículo autônomo é aquele que não depende de um ser humano. Existem vários níveis tá certo? Desde o veículo totalmente dirigido por um ser humano até aquele que é totalmente independente de um ser humano. São vários níveis até chegar nesse totalmente autônomo. Tá? Certo. O máximo então seria aquela história bem ficção científica. Você entra dentro do carro e vai ali com os braços cruzados e o carro vai fazendo aquele caminho sozinho, né? Enquanto há uma pessoa dentro do veículo, é um nível intermediário. Certo. O totalmente autônomo, ele não precisa de nenhum ser humano dentro do veículo, né? Que é o que vocês querem fazer aqui? Sim, essa seria a nossa meta atual, né? Aí isso envolve tecnologia a nível de sensoriamento ao redor do veículo, sistema de controle e automação. Bom, é um assunto que tem muita coisa para ser explorada, tá certo? Legal, a nível de pesquisa científica. Que massa. Fabrício, fala pra gente então, fala pra quem tá em casa, quais são os benefícios de se fazer uma pesquisa dessa? Eu digo isso porque eu, quando criança, quando adolescente, que via esse tipo de matéria, achava tudo aquele negócio muito bonito. Na verdade, eu achava que quando eu me tornasse um adulto, eu ia já presenciar, já viver alguma coisa meio uma realidade de os Jetsons.
sabe? Com todas aquelas espaçonaves e tal, e depois que a gente vai caindo dentro da realidade, a gente percebe que as coisas não são bem assim. Mas eu sei que existem pesquisas para essa área, porém, quais são os benefícios que elas trazem? Por que a gente deve estudar? Por que o Fabrício e a galera daqui da UFC devem, então, fazer esse tipo de pesquisa para ter carros que viajam sozinhos? Ok, digamos, existe uma grande área que é a de veículos elétricos. Então, na verdade, os veículos autônomos não necessariamente são elétricos. Tá, ok. Nós poderíamos ter um veículo a combustão e ele ser autônomo, né? Estar equipado com tecnologia autônoma. Mas, digamos assim, a mentalidade atual é de juntar essas duas coisas, o mundo dos veículos elétricos ao mundo dos veículos autônomos, tá certo? Então, assim, normalmente não se fala em veículo autônomo se não for um veículo elétrico, tá? Só para juntar esses dois mundos, tá certo? Ok. Bom, existem, claro, vantagens e desvantagens, como tudo na vida. O que nos motiva, do ponto de vista de desenvolver veículos autônomos, é a questão da segurança. O veículo autônomo ele não depende do humor do piloto, tá certo? Importante isso, viu? Ele normalmente tem tecnologia embarcada que permite um aumento na segurança, da dirigibilidade, tá certo? Um aumento da eficiência, tá certo? A nível de consumo de energia. Tudo isso a gente pode levar em consideração no projeto de um veículo autônomo, o que é difícil com um ser humano pilotando, né? Aonde? Tipo, a gente vai poder ver aqui em Fortaleza isso acontecendo com naturalidade? Eu acho que é quase aí que eu quero chegar. Sim, digamos, do ponto de vista do pesquisador, a gente não é conservador. A gente não se preocupa em relação ao tempo, se vai estar ano que vem ou daqui a 10 anos, né? A gente tem que começar. Então, é claro, já existe essa tecnologia de veículos autônomos em outros países, ok? Aqui ainda estamos um pouco atrás, mas, claro, no futuro próximo aí teremos sim, sem sombra de dúvidas, veículos autônomos transportando cargas, transportando pessoas, tá certo? O próprio sistema de trens, hoje em dia a maioria já é bem automatizado, né? Claro, em um ambiente muito mais controlado, mas não deixa de ser automatizado. A mobilidade elétrica está sendo bem estudada dentro dessas paredes. Pensar que um dia poderemos andar em carros voadores, veículos mais velozes e, sobretudo, sem poluir o ambiente, não é algo que por aqui soa como um futuro impossível. Além dos carros autônomos, nós também temos outros projetos relacionados a veículos autônomos. Um deles, que é a minha pesquisa, é com os drones, né? A gente trabalha com o controle de estabilidade dos drones. Vamos dizer assim, a gente tenta torná-los cada vez mais autônomos, que eles mesmos possam fazer seus próprios caminhos, percorrer trajetórias que a gente define antes, né? E eles mesmos façam todo o processo mesmo de viagem e trajetória. Em breve, eu acredito que essa realidade de veículos autônomos será amplamente divulgada e estará disponível logo na sociedade, no mercado. Além da contribuição científica, o desenvolvimento de produtos que possuem o potencial de se tornarem um produto final é de suma importância para a imagem da universidade frente à sociedade, mostrando que a UFC pode contribuir e de maneira bem relevante para o futuro da nossa sociedade. Estamos aqui no laboratório do Grupo de Eletrônica e Potência, aqui do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará, onde a gente desenvolve alguns projetos relacionados à mobilidade elétrica. Em particular, a gente trabalha muito com carregadores de parte de carregamento de baterias. Os veículos elétricos, digamos, para o usuário comum, né, a gente pode classificar dois principais problemas do ponto de vista do carregamento de bateria. Primeiro, tem um usuário mais comum, onde ele vai dirigir 50 km por dia no máximo, né, é o nosso dia a dia, né, do comum, né. Então, você gastou 50 km, digamos assim, de bateria, você chega em casa à noite e vai ligar na tomada do carregador, aí você vai utilizar o carregador que tem dentro do carro. Esse é o carregador on-board, ou seja, está dentro do carro. E a segunda, digamos, parte do problema são aqueles usuários que vão dirigir, motoristas de táxi, motoristas de Uber, vão dirigir aí 200, 300 ou até mais quilômetros, ou eventualmente quando você vai viajar, você tem um carro elétrico, mas você quer viajar
ou seja, vai precisar de uma autonomia bem maior, né? Então, para isso, são os carregadores chamados off-board, ou seja, aqueles que vão fazer o papel de um posto de gasolina. Certo? Ou seja, você vai parar naquela estação de recarga e vai conectar seu carro. E obviamente você está viajando, você não quer ficar 2, 3 horas lá esperando carregar, certo? Então por isso você vai para um carregador rápido, que é o que a gente está desenvolvendo atualmente. Cerca de 20% das emissões de CO2 são devidas ao transporte de veículos leves, o carro que a gente dirige no dia a dia. Por isso que o pessoal está investindo na mobilidade elétrica para veículos leves, certo? E é importante que a gente desenvolva isso no Brasil também, e não simplesmente compre tudo que for desenvolvido fora do Brasil. O tópico de energia é um pouco mais amplo, né? E a questão também relacionada à redução das emissões, energia limpa é o que precisa, e obviamente a gente tem alguns gargalos, né? A energia fotovoltaica e eólica são grandes contribuições aí para a energia limpa, e nesse quesito também a mobilidade também eventualmente pode contribuir, porque se a gente pensar, cada carro vai ter um sistema de armazenamento, vai ter a bateria dentro, e no momento que você acorda de manhã, vai até o seu trabalho, chega no trabalho, você para o carro e fica o dia inteiro parado. Isso aí, seu carro pode ficar ligado na tomada e sua bateria dentro do carro pode fornecer essa energia que ele tem para a rede elétrica de forma a complementar essa intermitência das energias alternativas. Pensar um mundo limpo, com fontes de energias limpas e mantendo sempre a preocupação não só com a natureza, mas também com a evolução dos seres humanos, é o papel não só daqueles que fazem o trânsito, mas também das instituições de ensino que preparam na teoria e na prática a chegada de novos cientistas em um mundo tão globalizado. Aqui nós estamos no laboratório de eletrônica de potência. Tá? E esse laboratório ele desenvolve, além do que foi apresentado, os veículos elétricos, os drones, ele também desenvolve atividades relacionadas, porém, voltada para a mobilidade elétrica. Tanto a mobilidade elétrica no aspecto de carros a baterias, como também carros a hidrogênio. Tá certo? A gente está começando a desenvolver células a combustível aqui também no laboratório. Já temos alguns projetos com célula combustível. Tá? Então, uma coisa também importante, feita aqui nesse laboratório, em 2018 nós firmamos uma parceria na UFC entre o Departamento de Engenharia Elétrica, o nosso laboratório, o Laboratório de Eletrônica de Potência e o Laboratório de Máquinas Agrícolas aqui da Agronomia, né, do Centro de Ciências Agrárias, para desenvolvimento de um trator elétrico. Então o trator já foi desenvolvido por eles, a parte mecânica foi toda desenvolvida pela Agrárias e nós desenvolvemos a parte elétrica do trator. Em função desse desenvolvimento que foi feito, nós submetemos um projeto ao CNPq, que foi aprovado, um projeto para desenvolvimento de um trator elétrico agora com todo projetado, que ele é aplicado à agricultura familiar. Então essa mobilidade elétrica, ela está atendendo não só a parte do trator elétrico, ou os drones que vocês viram no outro laboratório, ou os carros fórmula elétrica, como também foi visto, mas assim, a mobilidade como um todo. Por exemplo, os carros elétricos, eles chegaram para ficar. Eu digo uma coisa, para mim, eu já passei dos 60, então eu diria assim, é um futuro para mim, sem poluição, tá? Eu até diria hoje, o quilowatt-hora vai ser a energia do futuro, não vai ser a tonelada de petróleo. O quilowatt-hora é o que se paga mais, vai ser mais caro no aspecto não de preço, mas vai ser mais caro no aspecto que todo mundo vai querer consumir o quilowatt-hora para o carro elétrico, para a climatização, para todos os ambientes. A energia elétrica é a forma de energia mais que se pode usar de maneira mais flexível. Esse futuro é hoje, porque nós já estamos tratando o Nordeste brasileiro, o Brasil como um todo, mas destacadamente o Nordeste, ele tem um excesso de energia renovável, só que é um excesso que acontece todo dia e nós temos que saber aproveitar essa energia todo dia, tá? Não é um excesso, digamos, a gente não tem energia armazenada, tem energia todo dia que o sol e o vento jogam aqui pra gente, ou se aproveita hoje ou não se aproveita mais. Então se diz que a energia elétrica, né? O armazenamento é uma forma de máquina do tempo. Porque nós vamos armazenar uma energia hoje para utilizar amanhã. Essas usinas elas vão funcionar não mais como fornecedoras de energia, mas como armazenamento de energia para entregar na hora que é necessário, na hora de baixa demanda. E agora a gente faz um breve intervalo, mas voltamos já já para falar sobre segurança viária e ciclista. Não saia daí, o nosso programa volta já.
Voltamos para mais um quadro de entrevistas aqui no Mobilidade Urbana. Nosso programa traz sempre um tema gostoso para a gente discutir e para passar informações para todos vocês. Hoje eu converso com Felipe Alves. Ele é engenheiro e também especialista em mobilidade sustentável. Felipe, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. O nosso programa tem apresentado vários termos novos para o pessoal que está nos acompanhando, né? E esse é um deles. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é mobilidade sustentável. É um termo aí que já vem sendo utilizado pelo menos desde a publicação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, que foi em 2012. E aí esse mobilidade sustentável é para designar as formas de transporte que são menos poluentes. Então a gente tem desde, por exemplo, as formas de mobilidade ativa, né, o caminhar, o pedalar e outras formas que não usam nenhum tipo de motor, que essas aí na verdade não poluem nada, né, não são nem um pouco poluentes. E também a gente pode considerar o transporte coletivo, né, como uma mobilidade sustentável, porque pela quantidade de pessoas que ele transporta, ele polui muito pouco por pessoa. Felipe, a gente tem falado muito também sobre a mobilidade ativa associada à bicicleta, né? A gente sabe que tem outros modelos também, como o patins, o skate, mas eu queria que você falasse sobre a importância da bicicleta nessa questão. Dentre esses modos, né, a bicicleta, o patins, o skate, até o patinete também, que agora está surgindo um pouco mais, talvez a bicicleta seja o mais antiga, né, e acho que já é a mais consolidada nas cidades, né? Então o transporte, o planejamento do transporte já olha mais para a bicicleta, já tem espaços específicos nas vias, já tem os bicicletários, que são os espaços específicos, né, para estacionar a bicicleta, já tem os sistemas de bicicletas compartilhadas, né? Esses outros modos também podem ser usados como transporte, mas às vezes eles têm desvantagens por ter rodas menores, então não se dão tão bem com a qualidade dos nossos pavimentos, dificulta às vezes para percorrer uma distância um pouco maior, então acho que a bicicleta sai um pouquinho na frente desses outros como modo de transporte. E a prevenção no trânsito está ligado a dois grandes pilares, a conscientização e a informação. Está na hora do quadro Siga essa dica. Oi, eu sou de Israel Brasil, estou aqui para falar no quadro Siga essa dica. Hoje vamos falar sobre os acidentes do trânsito. Nos casos de sinistros sem vítima, que envolvam apenas danos materiais, o condutor envolvido deve retirar o veículo para promover a segurança viária e a fluidez no trânsito. Naqueles acidentes em que ocorrer de alguma lesão na vítima ou os acidentes mais graves, a perícia forense deve ser acionada através do número 190. Essa é a nossa dica. Agora a gente sabe que o aumento desse número de usuários e o aumento das bicicletas também traz o medo, né? O medo que não sai da cabeça das pessoas, o medo de acidente e tal. Como é que a gente faz, na sua opinião, para diminuir esses números de acidentes e de ocorrências? A gente tem um problema que as nossas cidades foram projetadas pensando muito no carro, né? O carro como o centro de tudo. Alguns parâmetros das vias, por exemplo, as velocidades máximas permitidas, em vários casos são muito altos, né? Porque pensa sempre na fluidez dos carros, pensa na possibilidade de quem está de carro chegar mais rápido e acaba não sendo compatível com os outros modos que estão compartilhando aquele mesmo espaço, né? Então tem várias cidades que já estão adequando um pouco melhor para poder fazer esse compartilhamento, para poder melhorar a questão da segurança viária, né? Mas também, como você falou de medo, né? Medo é uma percepção pessoal, então às vezes a pessoa que vai começar a se deslocar de bicicleta, ela não tem ainda experiência com aquilo, né? Ela não teve nenhum tipo de formação para andar de bicicleta na rua, né? A gente aprende a andar de bicicleta geralmente quando criança, na infância, e aprende só como uma brincadeira. Então você precisa de um certo período de adaptação até você se acostumar a compartilhar espaço ali com outros veículos nas ruas. A gente pode dizer também que eu acho que é preciso se preocupar com isso, porque esse negócio de andar de bicicleta está se transformando em algo essencial e saindo só da diversão, né? Exatamente, né? O primeiro contato que a gente tem com a bicicleta é nessa parte da brincadeira, né? Quando criança. Tem gente que continua tendo contato, mas deixando de lado um pouco a brincadeira e virando a questão do esporte ou do lazer, né? E aí todos esses acabam sendo meio próximos a esses tipos de uso. Já o uso como transporte é um pouco diferente, então você tem que começar a entender as regras das ruas, começar a entender o código de trânsito, começar a entender as leis, saber mais ou menos os direitos e os deveres de cada componente ali. Então precisa passar por uma certa adaptação para isso, né? Precisa se acostumar realmente
na prática, no dia a dia, para perder um pouco esse medo. A gente vê, Felipe, também um outro fenômeno, né? Um outro acontecimento, que é a diminuição da velocidade em algumas vias, especialmente de 60 para 50 km por hora. Você vê que isso vai impactar positivamente na vida dos ciclistas? Com certeza, né? E a gente já tem até dados para isso, né? Então, como aqui em Fortaleza, né, essa diminuição já vem sendo feita há alguns anos, a própria prefeitura já coletou dados, né, das vias onde essa velocidade foi diminuída de 60 para 50 km por hora. E aí é importante dizer que não é só uma questão do número em si, não adianta você só trocar uma placa de 60 por 50 e manter a via toda igual. Você precisa fazer certas adequações que aqui na cidade foram feitas de forma muito boa, como por exemplo, melhorando as travessias, melhorando as calçadas, inserindo uma ciclofaixa onde antes não havia. Isso tudo ajuda a percepção dos motoristas que têm que andar mais devagar, ajuda a manter o trânsito um pouco mais lento. E aí, como eu falei, já tem os dados, né? Nas avenidas que isso foi feito há 2 anos atrás, de lá até agora foram medidos a quantidade de atropelamentos e colisões e teve uma redução aí de mais de 50%. Então acho que isso está comprovado que é bastante positivo, sim. E agora a gente faz uma pausa na entrevista aqui em nossos estúdios para ouvir um tema muito interessante, que é transporte coletivo. Nós vamos até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ouvir Guilhermo Petzold. Vamos lá! O setor do transporte coletivo ele passa por uma grande crise, né, em função da pandemia e da queda de demanda, né? Hoje, quando a gente olha para como o transporte coletivo está estruturado, né, toda a arrecadação, né, toda a receita que ele tem, ele provém da tarifa paga pelos passageiros, né? E o que a pandemia fez, que colocar a demanda lá embaixo, ela mostrou que esse modelo ele é insustentável, né? E assim provocou com que as cidades tivessem que começar a reimaginar como estruturar melhor esses contratos, né? E assim, o transporte coletivo ele é essencial para as cidades funcionarem, ele é espinha dorsal. Hoje, se o transporte coletivo parar de funcionar, por pesquisas que a gente tinha feito anteriormente, 50% das pessoas não teriam como se deslocar até os seus locais, né? E com a crise, provavelmente hoje quem está no transporte coletivo é ainda mais esse percentual de passageiros cativos, né? Seria um percentual ainda maior de pessoas que não poderiam acessar oportunidades, né? Não poderiam acessar o seu emprego, acessar a educação, ou acessar enfim, questões de saúde. Quando a gente fala da manutenção do transporte coletivo, a gente está falando de uma questão de justiça social, né? E o que se precisa agora, e dentro da WRIO que a gente fala, é que a gente passou por um momento de sobrevivência do transporte coletivo, né? E que agora a gente está entrando num momento onde tem que ser olhado para a renovação do transporte coletivo. Que outras fontes de receita a gente pode conseguir para que o transporte não seja, entre aspas, refém somente da receita da tarifa, né, do passageiro, né? Será que a gente não consegue reverter os custos, as externalidades negativas do automóvel, de certa forma, colocar isso para financiar o transporte coletivo? O que a gente pode mudar em termos de contrato para tornar ele mais sustentável, né? Para fazer com que as ações de melhoria elas sejam focadas nas pessoas, né? E após esse momento de renovação do transporte coletivo, a gente vê uma terceira fase, que seria a fase de prosperar, quando a gente quando a gente atinge essas mudanças mais estruturais e daí consegue manter essa qualidade dentro dele. Então, o que a gente vê é, estamos passando por uma fase de sobrevivência e agora a gente precisa renovar ele, reimaginando essas questões de contrato e tarifa, para daí fazer com que ele prospere nas nossas cidades. Quando a gente se desloca de automóvel, né, existe uma série de externalidades negativas que acabam acontecendo, sejam elas poluição, questões de segurança viária, né, e que elas não são cobertas, por assim dizer, por quanto se paga no estacionamento rotativo ou no próprio IPVA.
também a gente precisa ter em conta que hoje, embora 70% das vias das cidades elas estão destinadas ao automóvel, embora ele transporte só 30% das pessoas, né? Então, quando a gente fala de cobrar das externalidades, a gente também está falando sobre redemocratizar o espaço viário das cidades, que é muitas vezes o bem mais precioso dos nossos municípios, né? E é um bem finito. Eu não consigo ficar expandindo a malha viária ou alargando ela infinitamente, né? Ela está dentro de uma zona urbana já constituída. Então eu preciso olhar e pensar em como democratizar isso. E a questão da taxação, né, a cobrança pelas externalidades, é uma forma de fazer com que se incentive mais essa reflexão sobre, de fato, eu estou usando da forma mais consciente esse ativo, né? Será que eu não poderia pegar um outro meio de transporte? Certo. Você faz parte da União dos Ciclistas do Brasil e de vários movimentos ligados a esse tema aqui em Fortaleza, né? Eu queria te perguntar o que está sendo feito em nível de informação, como é que vocês estão trabalhando para auxiliar os ciclistas nessa formação, dentro disso que a gente vem conversando aqui. Tem diversas organizações que tratam isso de uma forma um pouco diferente, né? O Bike Anjo, né, que tem a sua coordenação aqui em Fortaleza, né, que o Bike Anjo é uma organização nacional, mas tem sedes em diversas cidades do país. Então o Bike Anjo Fortaleza faz esse papel de ajudar os ciclistas. O Bike Anjo é mais direcionado, o público-alvo deles são mais os ciclistas, principalmente os ciclistas iniciantes, né? Então o Bike Anjo ensina desde aquele pessoal que aparece muita gente adulta que ainda não sabe pedalar, o Bike Anjo faz esse ensino, e depois que a pessoa aprende a pedalar, aprende a ter o equilíbrio, aprende a utilizar a bicicleta, a gente mostra como que ele deve fazer para se deslocar de bicicleta na rua. Então dá todas as informações que a pessoa precisa saber, onde que ela se localiza na rua, quais são os direitos dela, os deveres, quais cuidados ela deve ter, todo esse tipo de coisa, né? As outras organizações mais assim do cicloativismo trabalham mais numa questão mais política, né? Então elas tentam às vezes fazer a comunicação com a mídia, para a mídia relatar melhor as notícias que tem trânsito envolvido. Ela tenta se comunicar com os políticos para ver se os políticos conseguem, né, transformar as vias da cidade para tornar as vias mais seguras. Então são atuações um pouco diferentes, mas acho que todas beneficiam também quem deseja se deslocar de bicicleta. Felipe, nós temos conversado aqui no nosso programa muito também sobre a extensão da malha cicloviária em Fortaleza e também sendo um diferencial no Brasil, né? Agora você, como um atuante na área e usuário também, o que você vê? Como é que está essa malha aqui na nossa cidade? Não tem como não dizer, né, que a malha não cresceu bastante, né? A malha realmente cresceu bastante desde 2013, quando foi aprovado o plano cicloviário, né? Até agora ela saiu de menos de 100 quilômetros para mais de 400 quilômetros, né? Então é um crescimento aí bastante substancial, mas infelizmente, né, como sempre, infelizmente ainda tem alguns problemas. Então existem algumas conexões que precisam ser feitas, não adianta você, no começo, obviamente, né, cada trecho de ciclovia ou ciclofaixa que era implantado ficava meio isolado porque não existia ainda uma rede, né? Hoje em dia está se compondo uma rede, então já tem muita conexão, você consegue às vezes traçar um caminho de muitos e muitos quilômetros utilizando só ciclovias ou ciclofaixas, mas faltam umas conexões em pontos muito importantes. Então tem avenidas que têm velocidade mais alta, tem avenidas que não tem semáforo para travessia, esse tipo de coisa, e ainda não tem nenhum tipo de infraestrutura. E isso acaba em pontos que são gargalos, como por exemplo ali na proximidade do viaduto do Cocó, né, que desde a época da construção dele a gente estava tentando alertar para os problemas que poderia causar. Aquele trecho, por ser um gargalo muito grande do trânsito da cidade, acaba inviabilizando o trajeto de muita gente que precisaria passar por ali, porque não tem via alternativa próxima, exatamente por causa da extensão do parque. Então tem alguns probleminhas aí que ainda poderia melhorar para conectar melhor essa rede. E sobre as estações de bicicletas compartilhadas, o que você acha? Como é que você vê essa iniciativa? É um projeto realmente muito interessante, né? Principalmente pela característica que tem no sistema aqui de Fortaleza, que não tem na maioria das outras cidades, que o daqui ele pode ser utilizado gratuitamente com o uso do bilhete único, né? Então isso estimula tanto a intermodalidade, a pessoa que tem um bilhete único, que utiliza o transporte público, pode completar o trajeto dela ali de bicicleta, né? Às vezes é o começo do trajeto ou o final do trajeto, que é um trecho menor, não precisa pegar outro ônibus, pode pegar uma bicicleta, e também para dar a oportunidade de mais pessoas utilizarem, né? Então acaba entrando como uma política pública, eu acho que é muito bem visto, principalmente
pelo fato também de aqui em Fortaleza esse sistema ele tem uma cobertura muito boa. Ok, eu conversei aqui com Felipe Alves, ele é engenheiro civil, especialista em mobilidade sustentável. Felipe, muito obrigado pela sua participação, foi um papo muito bacana, bastante esclarecedor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fechamos aqui mais um programa, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. O Mobilidade Urbana volta no próximo episódio. Um grande abraço e até lá! Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.